Olá, pessoal, como é que vocês estão? Chegamos à quarta-feira, nossa, passa tão rapidinho, não é verdade? Voa a semana, quando a gente menos já é outra, nós já passamos da metade do ano, né? Já estamos já no segundo semestre, então passa muito rápido, realmente. A gente vai então continuar falando sobre um assunto que eu falo que é a preferência nacional. As brasileiras gostam muito, mas não só as brasileiras, muita gente gosta. Eu lembro que uma vez eu participando de um grupo, eu participava antigamente, agora nem participo tanto, mas era um grupo que era ainda no Yahoo, um grupo de profissionais da área do patchwork e do quilting. E uma vez eu fotografei uma exposição aqui no Brasil e mostrando as fotos, elas falaram, nossa, as brasileiras gostam muito de aplicação. E a gente gosta mesmo. Também é muito lindo, né, gente? Tem muita coisa pra gente fazer. E hoje eu vou focar um aspecto um pouquinho diferente, vou mostrar algumas coisas também. Vou começar a falar de técnicas, mas a semana que vem a gente vai falar muito especificamente de algumas técnicas, porque a gente pensa que só tem virada da agulha, né? Ou aquela feita com hitting bond ou com um termocolante, papel termocolante. Na verdade, não. Na verdade, tem uma infinidade de técnicas de aplicação diferente, além das possibilidades, porque não são só as técnicas. Tem a forma que a gente faz, onde a gente aplica, e elas vão aí se multiplicando. Chegam até a ser de tão artísticas que acabam frequentando museus, são obras de arte. O patchwork, de uma forma geral, é uma obra de arte, mas a aplicação feita de uma forma onde você nem acredita que aquilo é acontecido, de tanta beleza e o inusitado daquilo. A gente pensa que é só, quando a gente começa, pelo menos eu, quando comecei a fazer patchwork, a gente falava em aplicação, a gente já lembrava daquela menininha, né, de chapéu, a Sambonet. Então, que é uma das mais antigas, não é a primeira, porque eu acho que a primeira foi um coração, uma maçã, alguma coisa assim, mas a Sambonet veio depois, mas veio também muito cedo. A gente até já teve a oportunidade de contar a história da Sambonet nos nossos quilting box. Então, é uma coisa que é muito característica, mas não é só isso. A gente tem uma infinidade de coisas e vai se modernizando, né? As técnicas vão ficando mais modernas, porque as primeiras que existiram é só na virada da agulha. Depois, talvez nem com o ponto da virada da agulha, talvez algum outro ponto era usado, né? Só pontinhos mesmo, sem a preocupação de ter aquela técnica de esconder e tudo mais. E o tempo foi passando, foi criado o hitting bond, que é aquele papel que a gente usa, né, dos dois lados, ele cola em duas etapas, e tem uma série de outros. Então as coisas vão se modernizando, o material vai se modernizando, as ferramentas, né, o material mesmo que a gente usa, e além disso, o visual também, porque não tem só esse aspecto antigo, rústico, vintage, romântico, não, tem um aspecto moderno também, que é muito interessante e costuma ganhar prêmios, inclusive, porque ele tem esse lado artístico, né? A gente, quando vai fazer uma maçã, só um recortezinho de maçã, não desfazendo, porque se você não caprichar também, nem a maçã vai ficar bonita. Mas tem esse lado mais artístico, onde onde a pessoa, o artista, né, que vai fazer, coloca mesmo uma montagem muito artística e vai muito daquilo que ele tem em mente e daquilo que ele é capaz de fazer. Então, é bastante interessante. Eu vou falar para vocês que a gente também, quando pensa nisso, a gente pensa uma bonequinha, uma florzinha, uma maçãzinha, um coraçãozinho, essas coisas. Mas, na verdade, a gente consegue, inclusive, fazer o patchwork, algumas técnicas de patchwork, não em montagens normais. A gente consegue aplicar e fazer com que aquilo pareça que foi uma montagem. Por exemplo, esse aqui atrás de mim, que é o aliança, né? A coxa das alianças.
Essa não é aplicada, essa é montada quadradinho por quadradinho, costurado, feito todo aquele trabalho de costura em curva e tudo mais. Mas eu consigo esse mesmo visual, ou bem próximo dele, fazendo aplicação, por exemplo. Então, algumas técnicas, que aqui o de cima já acho que dá para ver, é um Dresden Plate, que é uma aplicação até bem tradicional. Mas a gente consegue o visual de patchwork sem fazer o patchwork, sem fazer o piecing, né? Sem fazer aquele corte que corta e costura. A gente consegue fazer com aplicação, por exemplo. E aí eu tenho algumas peças para mostrar. Por exemplo, olhem só. Isso aqui é bem antigo, gente. Tá até sem engomar e já foi feito há bastante tempo. É uma aplicação em curvas, olhem só. É uma aplicação de um tecido em cima de uma cambraia de linho, ou é um linho? É um linho, só que é feita com ponto Paris. Não, deixa eu pôr mais para cima um pouquinho, olhem só. Ela não é feita com o ponto de aplicação normal, é feita com ponto Paris. Então, é um ponto diferente que muito pouca gente conhece. Por exemplo, esse aqui, quem é da minha idade vai se lembrar. Isso aqui também é ponto Paris. Deixa eu colocar bem de pertinho para ver, deixa eu olhar aqui do lado para ver se tá bom, olhem só. Então, isso também é aplicado com ponto Paris. E é muito gostoso, isso aqui é um cobre-toalhas. Você abraça a toalha com ele assim, e aí a toalha fica aqui, ele é uma peça que fica sempre limpinha, e a toalha que sai aqui é onde você usa para enxugar a mão. É uma peça para colocar num lavabo, por exemplo, mas é feita com aplicação de ponto Paris. Existe, por exemplo, uma aplicação que é feita com o ponto Paris em cima de tricô. Então, você consegue aplicar, é uma coisa que usou-se muito uma época, depois não se usou mais, mas uma coisa que para criança é bem interessante. E até se você encontrar desenhos mais modernos, você consegue aplicar em peças agora e ter um visual mais moderno, né? Mais atual. Então, a gente consegue fazer, sim, esse tipo de aplicação no tricô. Olhem só, isso é uma aplicação, isso é um avental. É um avental que eu até mostrei, tem o vídeo dele lá no meu canal do YouTube. Isto é uma aplicação junto com bordado, e é uma aplicação que ele foi aplicado aqui em volta, é um patchwork, aqui já é diferente, aqui é como a técnica do Dresden Plate, que tá aqui, ó, esse trabalho aqui, ó, é o Dresden. Então, aqui não é uma técnica que a gente monta à mão, então é o EPP, o English Paper Piecing, esse trabalho aqui, e depois ele foi aplicado num lençol, num avental, olha, num lençol. A gente pode aplicar num lençol também, aqui é um avental, olhem só, um avental bem romântico, muito engraçadinho, bem singelo e bem bonito. Então, a gente não é só o patchwork, porque a gente pensa, vou fazer aplicação, eu vou fazer um caminho de mesa, ou eu vou fazer um jogo americano. Não, a gente pode, por exemplo, fazer, além disso que eu já mostrei, uma cortina, ou um bandô de cortina, olhem só. Qual que tá esse? Vai estar, Bruno? Fala, Bruno. Os dois, tem mais um também. Tem os dois. Tem mais um, tem um com tem 3, A gente tem 3 bandôs que o Bruno tá até colocando de novo. Olha, são gatinhos, né? São 5 gatinhos diferentes. Deixa eu virar o outro lado pra gente ver os outros também. Olhem só. Aqui tem um todo arrepiado. Pode? O que foi, Bruno? Melhorar. O vídeo tava pausado. Tava pausado, gente. O Bruno tava mexendo aqui para melhorar a internet. Então, olhem só. São vários desenhos de gatinho. Acho que todos são diferentes entre si. Isso é um bandô. E vocês notaram que é só o contorno? Eu não tenho aqui... Eu gosto muito desse aqui, olha. Que amor. Que gracinha. Quando ele tá se espreguiçando. Então, são vários perfis de gatinhos... E é só o recorte, mas é uma cortina masculina, eu não sei se vocês reparam, bem sóbria, eu acho que sim, bem séria, né? Uma coisa mais, apesar de ter os gatinhos, ela não é muito rococó, então eu acho que ela fica bacana num quarto masculino, por exemplo, ou em qualquer lugar da casa. A gente que gosta de gato, mas eu acho que mais pela cor, me lembra uma coisa assim mais masculina. Então,
não, a gente, para fazer a aplicação, a gente tem que, ou para aproveitar a aplicação em tudo que ela nos oferece, a gente tem que estar atento a tudo. Por exemplo, quem diria que só a silhueta ali do gatinho ia ficar tão charmoso? Pelo menos eu acho, tá, gente? É um bandô de cortina, mas a parte de baixo aqui, que faz parte do bandô, porque para mim ela funcionava como um bandô, pode ser comprida e ser uma cortina, né? Então os gatinhos ficariam, isso seria o bandô, e essa parte aqui embaixo, listrada e vinho, seria a cortina. Eu tenho outra aqui para mostrar, que essa daqui eu falo que é uma de cozinha. Gente, isso aqui ficou no ateliê há muitos anos. Então, me desculpem que o aspecto já tá mais envelhecidinho, tá? Então, tenho potinhos, tenho potinho de mel com as abelhinhas voando ali e florzinhas, bem delicadinho, num estilo bem... E é cortina também, olhem só. É no estilo, tem tiras aqui pra gente amarrar, ela fica amarradinha no varão, é uma graça essa cortina. Então, tem que estar atento a isso, porque, tudo bem, fica lindo a cortina só com os tecidos, se a gente explorar bem o tecido, mas e se colocar umas aplicações, não vai ficar mais bonito ainda? A gente tem uma outra que não tá aqui comigo agora, que é de ateliê ou de sala de costura, que tem maquininhas de costura, então é uma graça também. O Bruno me falou que as 3 vão estar, ele tá colocando novamente, elas ficaram bastante tempo no site, depois não sei porque ele tirou, mas ele tá colocando de novo, tá? Os projetos dessas cortinas ou bandôs de cortina. Então, não é só a aplicação normal, tá? Não é só esse tipo de aplicação normal. Isso aqui é uma aplicação mais antiga, né? Mais, não chega a ser primitiva, mas é uma coisa que é mais desse tempo. Não primitivo, tem um outro termo aqui. Mas é um antigo, vamos supor, é um antigo mesmo. Mas do início, mais country, era essa palavra. É uma coisa que se usou há muito tempo, que eu sou apaixonada, gente. Eu amo de paixão. Isso aqui também é um bandô, também não é um bandô, é um painel. Pode ser colocado na cortina, pode ser um bandô também, se você quiser. Mas esse meu aqui, ele tem bolsos, olhem só. E são bolsos, é um painelzinho de pôr na cozinha para você colocar, decoração. Mas para você colocar colher de pau, de repente um caderninho de receita, eu ainda tenho, viu, gente? Caderno de receita, embora consulte bastante a internet, ainda tenho. Então, são peças utilitárias, essa é patchwork, mas não é só disso que vive, né? Esse aqui também é um painel, olhem só, bem de galinhas. Deixa eu abrir ele inteiro. Amo galinhas, acho que já deu para perceber, né? Olhem só, ele tem várias galinhas também. Eu chamo ele de galinheiro, a maternidade de galinhas. Porque ele tem um galo, várias galinhas e os pintinhos. Deixa eu ver se eu acho uma aqui, olha. Tem um pintinho aqui, olha que bonitinho, olha. Acho ele uma gracinha. E esse eu tenho uns blocos, né? E nas áreas livres. Mas, por exemplo, olhem esta aqui, ó. Já é moderna, olhem só. Não é bonito? Não é muito lindo isso? Às vezes eu falo, eu tenho painéis pela casa inteira e as brasileiras ainda não é que não aceita, eu acho que a gente demora um pouquinho. Muita gente antes me perguntava, mas eu vou colocar um caminho de mesa assim, estofadinho em cima da mesa? Parecia estranho. Eu vou fazer uma toalha para colocar na mesa assim, desse jeito, mas não é estranho, fica parecendo um cobertor em cima da mesa. Agora já é bem comum, né? Então, porque antigamente se pensava que era só colcha. E os painéis também são coisas que agora que as pessoas estão se dando conta que podem colocar, podem decorar a casa com painéis que podem ser como aquele meu de bolsinho, utilitários ou não, ou só para decorar. E aí, se a sua decoração é mais moderna, esse não fica bonito? Eu acho bem bacana, né? Esse estilo aqui é um estilo bem contemporâneo, então é bem interessante. Esse outro aqui é uma aplicação bem tradicional do nosso bom e velho, eu lembro a cidade onde ele começou, e Baltimore Album Quilt, que eu tenho que lembrar pela cidade, né? Porque a cidade é o nome dele. E este aqui, olhem só, é uma aplicação em feltro, olhem que lindo. Eu mesma faço, eu mesma gosto. Então, ele é um painel, né?
feito em cabana de toras, mas em cima do cabana de toras a gente tem uma aplicação que pode ser feita em feltro ou não, de repente, se você quiser, pode ser tecido também. Aqui no caso eu usei o feltro, mas pode ser tecido. Quando eu falo que a gente pode dar aparência de patchwork, este aqui, por exemplo, olha, eu posso, ao invés de montar, esse é montado, é cortado, recortezinho, tudo costurado, mas eu posso só aplicar em cima de um fundo. Então, eu posso ter esses com formatos redondos. Não é que eles são difíceis, eles são até fáceis de fazer, gostosos. Quando a gente pega o jeitinho, é muito gostoso de fazer. Mas, às vezes, as pessoas têm um certo tipo de resistência. Então, ele pode também ser feito com aplicação. Então, a aplicação é uma técnica, a aplicação é tecido sobre tecido, mas ela tem meandros dentro dela que a gente não se dá conta. Não só na aplicação em si, como o patchwork tradicional, mas em peças que a gente usa na casa. Já pensou um barrado de flores numa vira de lençol? Um detalhe delicado na fronha, uma almofada muito linda, em toalhas de banho, por exemplo, ou de rosto, o que for, mesa, cama, mesa e banho direto, em roupas também e até em camisetas. A gente não explora o universo da aplicação em camisetas. Eu tenho, por exemplo, uma camiseta que ela é com aplicação reversa, que ensino desde, acho que o ano 2002, 2003, por aí, quando eu fiz, e até hoje as meninas falam, olha, ainda tem aquela camiseta que eu fiz com você e tudo mais. Então, a gente tem que lembrar desse recurso, porque camiseta é uma coisa que ela fala, né? Às vezes você quer mandar alguma mensagem, então você pode fazer a camiseta com letras e tudo mais. Mas a gente também pode fazer da camiseta uma peça especial, ou de qualquer roupa, né? E eu lembro uma época, vou contar uma coisa que é engraçada, o Felipe ia fazer um jogo de futebol e os meninos iam todos de cueca samba canção. Eu nem lembro que época que é. Ele era pequeno, era quase adolescente. E ele me pediu para aplicar nessas cuecas do time inteiro um coração atrás na cueca. Era brincadeira deles, né? Eu nem sei se era gincana, alguma coisa de escola, sei lá eu por quê. Eu sei é que eu apliquei, era uma coisa apressada, eu apliquei com Heat Bond Ultra, que é aquele que nem precisa casear em volta. E vocês acreditam, o Felipe tem 35, né, Bruno? Vai fazer 35 anos esse ano. Essa cueca ainda existe, a aplicação ainda tá lá. E foi uma coisa que era para uso, mas eu quero dizer assim, às vezes na escola também, o Lex, um tempo atrás, precisou de uma camiseta com alguma aplicação. Era uma coisa que era uma coisa de escola. Não dá tempo de bordar, não dá tempo de você fazer nada. É aplicação, ela é um socorro também pra gente. Então, ela decora, ela vai muito bem com patchwork, mas não é só isso. A gente pode lançar a mão das milhares, centenas de técnicas que existem, ou dezenas de técnicas que existem, porque existe muita coisa, viu, gente? É tanta coisa que os programas aqui vão ser pouco pra gente falar sobre tudo. Tem aplicação reversa, tem uma aplicação que eu faço que é bastante interessante, que fica com um contorno para fora, então o seu patchwork assume novas formas. 3D, aplicação 3D, que fica mesmo em terceira dimensão, é muita coisa pra gente ver, vem? Mas você vem? Eu falei que hoje não era o seu dia, hoje ele tá brincando comigo desde cedo, falando, hoje não é seu dia. Aí eu brinquei com ele e falei, hoje você não vai participar. Ele falou, não, por quê? Eu falei, porque hoje não é seu dia. Hoje é seu dia? Então fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, já vai falar tchau, né? Porque você Tchau. vai se arrumar, né? Ele tá fazendo aula porque precisa, né? Tem 5 anos ainda, fez agora no começo do ano. Então o Bruno arrumou uma professorinha que dá aula para ele para alfabetizar, porque não tem como, pela internet não tá conseguindo, né? Não tem como prender ele lá. Então tá tendo um reforçozinho, tá tendo que ir. Então vai se arrumar para ir. Precisa, né, gente? A gente não pode parar no tempo e já que tem a possibilidade de fazer, tem que aproveitar, porque
Que fase, né? Ainda bem que a gente tem o patchwork, né? A aplicação pra gente fazer, né? Pra aproveitar o tempo da gente, já que a gente tá passando mais tempo em casa. Tem esse privilégio, né? De ficar mais tempo em casa, então tem que aproveitar. Então, a aplicação é isso, gente. É uma ótima forma de ganhar dinheiro também, tá? Principalmente com camisetas. Tenho alunas que ganharam bastante dinheiro. Eu me lembro sempre da Elo, a saudosa Elo, uma amiga muito querida que já tá lá no céu, mas ela ganhou bastante dinheiro fazendo camiseta, dessas camisetas que eu falo para vocês. Então, é bastante interessante, é um tema que é bem atual. Semana que vem, eu vou continuar nesse tema e a semana que vem eu vou mostrar essas aplicações diferentes que eu falo, que são as aplicações artísticas, as aplicações em 3D, essas que ficam pro lado de fora e algumas coisas diferentes do usual, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando, tá? E se vocês têm alguma questão a respeito disso, às vezes tem o nome, não sabe o que é, às vezes tem uma imagem, mas não sabe o nome da técnica, vão postando com minha, não é hashtag, é com o meu arroba Eliana Zerbinati, que daí eu consigo ver e aí responder, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde. Saudades da Elo. Quem tá falando? A Sandra Almada. Sandrinha, eu também, viu? De você também, viu, Sandra? Muita saudade. A Sandra chegou a conhecer a Elo. Elo era aluna e depois de um certo tempo eu a convidei para dar aula. Ela deu muita aula, ensinou muito patchwork para muita gente. Tem muita gente que fez aula com a Elo durante os 10 e tantos anos que ela deu aula lá no ateliê, que aprenderam com ela, muitas pessoas que hoje já são professoras também, então era muito querida, todo mundo se lembra dela com carinho especial. Gente, beijo para vocês, eu espero que vocês estejam gostando, Deus abençoe a todos, se cuidem, tá bom? Fiquem com Deus, tchau!